Muito bem, temos muitas coisas para falar com os irmãos hoje, nesta noite, e antes de entrar nos 10 mandamentos, propriamente dito, quero dizer 3 coisas. Primeiro, de que os 10 mandamentos que vou expor para os irmãos sobre a criação de filhos, realmente são mandamentos. Não são os 10 mandamentos, não matarás, apesar de que muitas vezes temos vontade de matá-los. Isso é bem normal. Não são os mandamentos como não dirás falso testemunho, porém são todos mandamentos bíblicos. Não é nada que a Elizabeth criou de sua própria mente, de toda a sua criatividade. Mas todas as 10 questões, os 10 itens, são aquilo que nos ensina, que nos diz a palavra de Deus. Segunda coisa que eu quero dizer é que não acho que seja difícil criar filhos. Sempre dizemos isso. Não é difícil criar filhos. Nós sabemos a fórmula, nós sabemos como funciona, nós sabemos o que precisamos fazer. A questão é que criar filhos dá trabalho. Não é difícil, porém, dá trabalho, muito trabalho. Nós temos muito trabalho a fazer na criação dos nossos filhos. E a terceira coisa que eu quero lhes dizer é que todos nós cometemos erros na criação dos nossos pequenos, dos nossos miúdos. Não somos pais perfeitos, não somos pessoas perfeitas, então, se não somos pessoas perfeitas, nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, então, fatalmente, nós vamos cometer erros na criação dos nossos filhos. Eu e Gilson cometemos vários erros, e podemos saber quais são, podemos vê-los, no entanto, nós procuramos acertar. Tudo que nós fazemos na criação dos nossos filhos é com a intenção de fazer o melhor. Então, vamos ter sempre isso em mente. Nós temos um ideal, nós temos tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra que devemos fazer. No entanto, nós todos cometemos vários erros. Nós vamos ver isso à medida em que vamos expondo os 10 mandamentos. Mas lembrando de que sempre é possível a gente melhorar, pelo menos um pouco. Ok? Então, vamos ver. Eu não tenho controle, Gilson. Não. Ele tem o controle. Lá é ele que controla tudo. Seria bom ter um negócio desses com as crianças, não? A gente liga e desliga. A gente mandaria fazer e clique, eles fariam, seria ótimo. Muito bem. Temos lá os 10 mandamentos, então, para os pais. Primeiro mandamento: participe da vida dos seus filhos. Talvez esse seja um mandamento bastante difícil para alguns pais. Participe da vida dos seus filhos, porque diz assim a palavra de Deus, e eu gostaria que nós lêssemos todos juntos. Então, vamos ver o que diz a palavra de Deus? Podem começar. Ok, então nós vimos aqui 2 exemplos de filhos que estavam participando da vida do seu pai, ou que seu pai estava participando da vida de seus filhos. Eles estavam fazendo algo juntos. Eles estavam numa interação, Zebedeu e seus 2 filhos. 2 filhos que vieram a ser discípulos de Jesus. Quando Jesus os chamou, eles estavam a trabalhar com seu pai. Havia uma interação, a participação ativa ali na vida de pai e filhos. Para nós podermos participar da vida dos nossos filhos, nós precisamos compreender
o mundo que os nossos filhos vivem hoje. Vamos pensar, quando nós, que temos mais ou menos 50 anos, 60 anos, 45 anos, quando nós chegávamos do colégio, da nossa escola, o que nós fazíamos? 45 anos, 50, nós que somos pais hoje, o que nós fazíamos? Quais eram as nossas atividades? Lanchava, fazia os trabalhos da escola e brincava. E podia brincar na rua, não é? Exatamente isso. O que os nossos filhos fazem hoje quando chegam do colégio? Olha aí, dá um exemplo. Eles têm muitas coisas para fazer, além disso que nós fazíamos. Eles estão conectados o tempo todo, com acesso à internet o tempo todo. Eles têm a TV, eles têm toda uma tecnologia disponível e que faz parte do mundo dos nossos filhos hoje. Então, nós vivemos mundos diferentes. Vamos, então, compreender um pouco mais desse mundo que os nossos filhos vivem. Ali está escrito, dá para todos lerem? Lá atrás? Então, o pai está dizendo para o filho, nós descobrimos que você está blogando. Nós não sabemos o que é isso, mas nós gostaríamos que você parasse. O que é um blog? O que é blogar? O que é navegar na internet? Talvez muitos pais aqui não saibam muito bem o que é isso. Talvez façam apenas uma ideia. Então, é uma ilustração, né? Outra ilustração bem interessante. Para muitos jovens hoje... Um pássaro é um Twitter, não é? Essa é a realidade de muitas crianças que vivem nas cidades grandes. É um pouco de exagero, não? Mas é verdade. Muito bem, vamos continuar vendo alguns exemplos das nossas gerações. Veja se você se identifica com esse tempo aí. É apenas para a gente mais ou menos se situar, né? Como vivíamos, como eram as gerações. Essa é chamada geração dos boomers. Muitos aqui, com certeza, viveram mais ou menos aí nessas décadas, algumas décadas atrás. Depois disso, nós tivemos a geração chamada geração X, aí melhora um pouquinho porque tem uma data, então fica até mais fácil, mas vejam bem quantos se identificam com essa geração, quantos fizeram parte desse mundo, de 65 até 79, que fomos adolescentes, não somente crianças, mas adolescentes e jovens. Hoje, nós estamos com os nossos filhos, já muitos na geração Y, onde cada vez mais a tecnologia se faz presente na vida dos nossos filhos. Essas coisas, elas são para... E agora já temos a geração Z, que é essa geração bem nova, onde as crianças, quando pegam o telemóvel, elas já passam o dedinho, elas já escorregam o dedinho, porque elas sabem que, se elas quiserem ver uma foto ou alguma coisa, é só passar com o dedinho. As crianças parece que já nascem sabendo isso. Essa é a geração Z. Já se diz de uma nova geração que vai despontar por aí. Então, vejam, irmãos, como que o mundo gira, a vida passa. E, muitas vezes, nós estamos parados no tempo e não estamos
a participar da vida dos nossos filhos. Então, procure se inteirar, procure saber o que o seu filho faz, procure saber dos interesses do seu filho, para que você participe realmente da vida do seu filho, da sua filha. Participação ativa. Então, faça alguma coisa junto com o seu filho, uma participação realmente ativa. Para nós criarmos filhos, nós precisamos participar ativamente. Brincar junto com eles, estudar junto com eles, levá-los à escola, buscar da escola, conversar, enfim, tantas coisas que nós ainda vamos falar aqui. Faça alguma coisa junto com seu filho, alguma coisa que ele goste de fazer. Você sabe de quais atividades seus filhos gostam? Tem prazer em fazer? Você participa disso? Está junto com ele, está junto com ela, com sua filha, e participa disso. Faça alguma coisa junto que eles gostam de fazer. Dê apoio aos seus filhos, em todas as idades e em todos os momentos. Há muitos pais que sabem pregar um sermão para os filhos a todo tempo. E muitas vezes, quando os filhos estão precisando de colo, estão precisando de apoio, muitas vezes, quando os filhos estão precisando chorar, literalmente precisam de um colo. Eles não conseguem encontrar esse colo no pai, não conseguem encontrar esse colo na mãe, porque houve um distanciamento, essa diferença de gerações, de maneira de ser, ficou tão grande, que a aproximação também não existe mais. Então, quando os nossos filhos precisam de colo, nós precisamos, é um dos nossos deveres como pais, de ter o colo para oferecer para os nossos filhos. Não sermos apenas aqueles pais que apenas pregam um sermão. E muitos pais, sem ter consciência, vivem a fazer isso. Então, cada vez que a criança vem, quando a criança chega e diz: mamãe, eu briguei com um colega da escola, a gente trocou alguns tapas e socos. Então, vem a mamãe ou o papai e faz um sermão. Você não pode fazer isso, isso está errado. E começa a falar. Numa próxima vez que a criança cometer um erro, ela vai vir falar alguma coisa para os pais? Não. Então, é preciso que a gente deixe o caminho aberto para os nossos filhos virem até nós. Isso é participação, dá apoio, dá colo. Segundo mandamento, qual é? Atenda às necessidades dos seus filhos. Quais são as necessidades dos nossos filhos? Do que os nossos filhos precisam? Amor, atenção. O que mais? Educação. Isso. O que mais? Alimento. Admoestação. Sim. Palavra de Deus. Todas essas coisas. É dever de nós, pais, é um mandamento da palavra de Deus que nós, pais, atendamos às necessidades dos nossos filhos. Eles precisam de muitas coisas e eles vão receber isso de quem? De nós. É um mandamento da palavra de Deus. Vamos ler juntos também este texto que está em Lucas, capítulo 11, versículo 11. Todos juntos, bem alto, bem forte. E qual pai? Nós, como bons pais, queremos dar boas coisas aos nossos filhos. Então, o que de bom vamos dar aos nossos filhos? Vamos dar uma alimentação saudável. Não sei como estão as crianças portuguesas. Se estão a ter uma boa alimentação.
ou se estão sobrevivendo de batatas fritas e sandes e essas coisas, refrigerantes e coisas que não fazem bem à saúde. É preciso, é um dever mesmo de nós como pais estarmos atentos à alimentação dos nossos filhos e proporcionar para eles uma boa alimentação, proporcionar para os nossos filhos uma boa saúde, um atendimento de saúde adequado, que eles tenham boa saúde, um crescimento saudável, eles terão se tiverem uma boa saúde, uma boa alimentação, certo? Então, nossos filhos precisam da educação, foi uma coisa já dita, a educação deve ser dada por nós, pais. O afeto, essa é uma coisa difícil. Provavelmente, para a maioria de nós, seja muito mais fácil prover para os nossos filhos a escola, prover para os nossos filhos a moradia, roupas, do que prover para os nossos filhos o afeto. Para muitos pais, essa não é uma tarefa, um mandamento fácil. No entanto, todos os nossos filhos precisam de afeto. Não importa a idade que eles tenham. Pode ser recém-nascido, pode ser pequenos, podem ser adolescentes, podem ser adultos. Os nossos filhos sempre vão precisar de afeto. E não é só o sentimento. Certamente todos nós amamos nossos filhos, e muito. Seríamos capazes de dar a nossa vida pelos nossos filhos. Mas nós precisamos demonstrar isso no dia a dia da nossa vida, do nosso relacionamento com os nossos filhos. Então, como? Abraçando os nossos filhos, beijando os nossos filhos. Isso é muito importante. Minha filha mais velha está casada há 5 anos, há 4 anos mora distante de nós, 6 horas de distância, de autocarro. E muitas vezes, quando eu digo para ela, quando eu encontrar você, eu vou pegar você, eu vou apertar suas bochechas e eu vou beijar muito, 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 e você vai deitar no meu colo e nós vamos conversar. Então ela diz, ai mãe, eu quero tanto que chegue esse dia. Ela tem 25 anos. 25 anos. A minha irmã faz a mesma coisa com o filho que mora distante, e o meu sobrinho já tem 30 lá e alguma coisa. Então, não importa a idade, os nossos filhos precisam de afeto, de demonstração de carinho, de demonstração de amor. Se você tem, de fato, uma barreira, uma dificuldade, procura alguma maneira de quebrar essa dificuldade. Procure um jeito, um caminho, uma maneira de você quebrar essa dificuldade. Não vão ser os seus filhos que vão fazer isso. Isso depende de nós. Somos nós que precisamos dar esse passo. Tá? E aí eu aproveito para fazer uma propaganda, né? Se tem algum pai, alguma mãe aqui com dificuldade realmente de fazer isso, pode começar pela caixinha da família, porque são atividades para serem feitas em família. Então, uma vez que você começa a fazer isso, porque alguém manda, porque tem alguma coisa que manda você fazer isso, depois se torna um hábito, certo? Então, procure um caminho, pode ser isso, pode ser qualquer outra maneira, você pode ir se chegando devagarinho enquanto o seu filho está a ver televisão, enfim, procure alguma maneira de se achegar aos seus filhos, eles precisam disso, é uma necessidade básica, é uma coisa importante que nós devemos fazer. Nós temos sempre o exemplo de Jesus, sempre. E vemos a demonstração maior do cuidado, do amor de Jesus com sua mãe, quando ele estava na cruz, sofrendo muito, num sofrimento que nós não temos dimensão, porque ele carregava naquele momento todos os nossos pecados, de toda a humanidade, e ele se preocupou com sua mãe, e ele entregou Maria aos cuidados de João. Então, é esse tipo de amor que nós precisamos ter pelos nossos filhos, de demonstrar realmente o quanto nós nos amamos, não somente de palavras, de pensamento ou de sentimento, mas no dia a dia, abraçando, beijando,
dando o colo que eles precisam, demonstrando amor, falando através de palavras também. Podemos fazer isso. Precisamos dar educação, isso realmente todos nós sabemos disso, todos nós fazemos isso. E dentro das nossas possibilidades, dar a melhor educação que nós podemos. Dentro daquilo que dos nossos recursos financeiros, nós vamos prover para eles a melhor educação que nós podemos dar. Muitas vezes até fazemos algum esforço, mas é isso mesmo, é necessário. E através do lazer. Toda família, todos pais e filhos precisam ter alguma forma de lazer juntos. Tá? Sistematicamente. Não somente uma vez por ano, tiramos férias, então todos nós vamos juntos para algum lugar. Não. Sistematicamente, sempre precisa haver lazer na família, entre pais e filhos. Quarto mandamento. Terceiro. Esse também é bom. Não provoque ira. Não provoque ira. Quando nós mudamos, nós fazemos a palestra, todo o PowerPoint, num computador lá em casa. Então, daí nós copiamos, aqui se chama a pen, né? Nós copiamos do pendrive. Então, quando vamos abrir em outro computador, ele muda e faz isso aí. Né? A letra fica maior, às vezes sai até de dentro do quadro. Então, isso acontece, ok? Faz parte. Então, ok? Realmente não houve nenhuma mudança ortográfica neste sentido da nossa língua portuguesa. Não provoque ira no seu filho, na sua filha. Mais uma vez, né, isso é mandamento da palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus? Vós, pais, mas e a admoestação do Senhor. E quando é que nós podemos provocar ira nos nossos filhos? Que faz parte, como pais nós provocamos mesmo, nós deixamos nossos filhos irritados. Quando é que isso faz parte e quando é que isso não pode acontecer? Porque é uma diferença. Já pensaram sobre isso? Então, quando eles desobedecem a uma ordem e nós fazemos de alguma maneira com que eles obedeçam uma ordem, eles podem ficar irritados. Mas se nós demos uma ordem, uma orientação, eles têm que obedecer. Não é? Se as regras da família são de que os filhos têm horário para dormir. Então, já são 11 horas da noite e o horário de dormir é às 11. E eles estão lá conectados na internet ou assistindo programas de televisão. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirá-lo de lá e mandá-los para a cama. Ou estão a brincar, qualquer outra coisa. E nós vamos fazê-los ir para a cama. Eles vão ficar irritados? Vão. Mas não é isso que nós temos que fazer? O nosso filho, a nossa filha pode ter 30 anos e ainda mora conosco. Está dentro da nossa casa. E as regras da família é de que se os filhos moram na nossa casa, eles vão chegar em casa, o horário de chegar em casa é à meia-noite. Eles vão ficar irritados? Vão. Eles podem querer chegar às 1 da manhã, às 2, às 3, enfim. Mas terão que nos obedecer. Não é isso que nós estamos falando. Não provocar a ira aos nossos filhos é naquilo que não há necessidade de provocar ira nos nossos filhos. Veja que exemplo bom esse aí.
Como os pais podem provocar ira nos filhos, então? Ninguém merece. Ninguém merece, não é? Então, essa é uma maneira, um exemplo que nós temos de provocar ira nos nossos filhos. Também provocamos ira nos nossos filhos quando gritamos sem necessidade. Tem muitos pais que acreditam que educar filhos, uma maneira é gritar. E vivem a gritar em casa. Fulano vai para lá, filho faz... E estão sempre a gritar com as crianças. Isso irrita e não funciona, porque se funcionasse bem seria ótimo, não é? Nós daríamos alguns gritos e pronto. Tudo estaria resolvido. Eles obedeceriam prontamente. Mas não funciona. Então, além de não funcionar, provoca ira nos filhos. Comparando. Quantos pais comparam os filhos com os filhos de outras pessoas? Você não é uma criança comportada. O filho do pastor, sim, é um menino excelente, é nota 20, aprendemos, 20. É um menino estudioso, é um menino obediente, mas você é imprestável. Isso irrita os nossos filhos. Nossos filhos são como são. Eles não são o outro, eles são eles. O nosso filho tem o seu jeito de ser. Então, é uma coisa horrível que nós fazemos, é comparar os nossos filhos com os filhos de outras pessoas, desrespeitando os direitos. Nossos filhos têm direitos dentro de casa, sabiam? Eles têm direitos dentro de casa, eles fazem parte da família. Eles têm o direito, por exemplo, de entrar no quarto e fechar a porta, e isso também varia um pouco de acordo com a idade, ok? Então, nós precisamos bater a porta do quarto. Se você tem uma filha já adolescentezinha, ficando moça, e principalmente os pais, se ela fechou a porta do seu quarto, o pai não pode entrar e abrir a porta e ir entrando. Precisa bater antes de entrar. Então, esse tipo de coisa, precisa haver um respeito, porque eles têm direitos, ok? Você manda tomar banho, está na hora do banho, mas será que não pode esperar mais 10 minutos? Ele não tem direito a mais 10 minutos para brincadeira, ou para... Às vezes nem estão fazendo nada, mas você pode dar a seus filhos o direito de ter mais 10 minutos. Tá? Isso também irrita nossos filhos quando nós desrespeitamos, não ouvindo aquilo que eles têm a dizer, não ouvindo ou não dando atenção, que é a mesma coisa, quase a mesma coisa. Não ouvir é não ouvir em tempo nenhum. Não dar atenção quando a criança vem, ou o filho adolescente, ou o filho jovem, está a nos dizer alguma coisa e a gente não se importa. Aquilo que os nossos filhos estão querendo falar ou mostrar para nós não importa. Então, isso causa irritação. Sendo injusto, humilhando, quantas vezes somos injustos com os nossos filhos? Quantas vezes? Nós achamos que temos autoridade. E aí, abusamos da autoridade e acabamos por ser injustos com os nossos filhos. Humilhando. Jamais devemos chamar a atenção dos nossos filhos na frente de outras pessoas. Essa é uma humilhação horrível, muito dolorosa. Nossos filhos ficam humilhados. Precisamos corrigir, precisamos ensinar as coisas, com certeza. Mas, na medida do possível, nós deixamos para fazer isso em casa. Ou, se for alguma coisa mais grave, nós vamos pegar a criança e vamos levar em algum canto, na casa de banho, algum lugar assim, onde a gente possa corrigir a criança, mas sem humilhá-la. Tá? Então, muito cuidado. São erros frequentes que nós cometemos
e que podem prejudicar o nosso relacionamento e o crescimento saudável dos nossos filhos. Maltratando com palavras, maltratando com atitudes, não fazendo as coisas que nós precisamos fazer por eles. Tudo isso são maltratos, né? Então, está aí um resumo daquilo que nós estamos a dizer, daquilo que nós fazemos que provoca a ira nos nossos filhos. Então, nós não precisamos de maneira nenhuma fazer essas coisas, tá? A palavra de Deus nos ensina mais um pouquinho sobre isso. A resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Então, cuidado. Está lá em Efésios: não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Tá? Cuidado com o excesso de autoritarismo. São erros realmente que nós cometemos. 4, então, ensinar as coisas certas. Ensinar as coisas certas. Nós usamos muito esse texto bíblico, muito conhecido e muito usado por nós pais, não é? Bastante conhecido. Ensina a criança ou instrui o menino, ou instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas ensinar o quê? Qual é o caminho? Que caminho é esse? É o caminho da igreja? Nós levamos a criança para a igreja e pronto. Não precisamos fazer mais nada. É só levar a criança à igreja. Deixamos lá na sua classe ou no departamento infantil e pronto. Não há mais nada a fazer. Já ensinei o caminho para a criança. Estou a ensinar o caminho para a criança. Eu levo para a igreja. Não basta fazer isso. Temos aí o exemplo de quem? De Jesus, junto com José. Então, o que é ensinar o caminho? Enquanto você caminha, enquanto você cria os seus filhos, você vai nesse caminho ensinando, instruindo, mostrando para os seus filhos aquilo que eles devem fazer de certo e mostrando aquilo que é errado. Então, enquanto caminha com seu filho, você mostra aquilo que a criança precisa fazer. Mateus 13:55, a gente é só uma parte daquela passagem que estava-se a falar sobre Jesus, e aí disseram: mas não é este o filho do carpinteiro? Como que eles sabiam que Jesus era filho de José? Como Jesus aprendeu a arte da carpintaria? Porque estava junto com seu pai, porque eles andavam juntos, porque eles estavam caminhando juntos. Então, eles associaram Jesus e José. Então, há várias coisas que nós precisamos ensinar para os nossos filhos enquanto vamos caminhando junto com os nossos filhos. Que caminhos, então, são esses que nós devemos ensinar? Há vários caminhos. Vários caminhos, eles estão aí, do caráter, da bondade, da honestidade, da moralidade, da verdade, ensinar nossos filhos a falar a verdade, nas pequenas coisas. Se alguém liga para a nossa casa e a gente manda o nosso filho dizer: diga que eu não estou em casa. É mentira. Beth, mas é uma mentira tão pequenininha. É mentira. Peça para o seu filho dizer que você não pode falar ao telefone naquele momento. Peça para a pessoa ligar depois. Ou anota o recado e depois você retorna a ligação. Mas os nossos filhos vão aprendendo, então. Enquanto a gente caminha, enquanto vamos pelo caminho, nós vamos ensinando nossos filhos. Mesmo nas pequenas coisas. Se você é honesto, seu filho vai aprender
a caminhar no caminho da honestidade. Ok? Então, é ao mesmo tempo. Seus valores, sua fé, tudo isso nós vamos, à medida em que caminhamos na criação dos nossos filhos, nós vamos, então, ensinando essas coisas. Eles aprendem isso conosco. Não adianta nós dizermos para os nossos filhos, faça assim, se nós não estamos fazendo assim, porque eles estão a nos olhar. Eles estão observando o que nós estamos fazendo e eles vão copiar essas coisas, tá? Então, cuidado, porque eles vão aprender conosco a caminhar esse caminho. Aí é uma referência bíblica que você pode, hoje ainda antes de dormir, ler e meditar um pouco sobre essa palavra de Deus que fala exatamente sobre isso, sobre ensinar o seu filho. Mandamento número 5 é conversar. Você precisa conversar com os seus filhos. Mas, antes vamos ler a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? E não deixes de tua mãe. Mas como nós vamos, ou como nossos filhos vão ouvir, se nós não falamos com ele? Como nós vamos ensinar se nós não conversamos? Só podemos ensinar se conversarmos. O nosso exemplo fala muito alto, mas é preciso que a gente converse com os nossos filhos a respeito de todas as coisas. Todas as coisas. Todos os momentos são oportunos para conversa com os filhos. Em casa, fora de casa, enfim, literalmente todos os momentos em que estivermos juntos é uma oportunidade de conversar, ok? Muitos assuntos podem ser muito difíceis para alguns pais, como falar sobre drogas, como falar sobre sexo, responder perguntas. Nossas crianças fazem cada pergunta. Nossos adolescentes fazem cada questionamento, não é? E a gente fica assim. E agora? Eu já vi pais apavorados, literalmente apavorados com a pergunta de uma criança. Quando nossos filhos fazem perguntas, qualquer que seja ela, nós temos que responder com a verdade. Se você tentar enganar a criança, se você der uma resposta assim que não satisfaz muito, eles vão procurar saber de outra maneira e muitas vezes vão aprender de uma maneira errada. Então, se seu filho chega para você e pergunta: como que eu nasci? Responda com a verdade. Pode ser um pouco pior. Eles podem perguntar: como eu fui parar na barriga da minha mãe? Responda com a verdade, na linguagem da criança, de uma maneira que ela possa entender. E fique restrito, se atenha a responder a pergunta. Você não precisa explicar, dar uma aula de biologia para o seu filho. Não precisa. Responda a pergunta. Se ele não ficar satisfeito com a sua resposta, ele vai continuar, ele vai voltar com a pergunta. Tá? Mas muitas vezes respostas simples satisfazem as crianças. Mas precisamos responder com a verdade. Um exemplo nosso. Nossa filha mais velha tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, a Suzane, e ela chegou para mim um dia e perguntou: mãe, por que você e meu pai trancam a porta do quarto? Ah, mas isso é muito simples, isso é fácil responder, muito fácil.
Então eu disse para ela, bom, nós trancamos a porta do quarto por alguns motivos. Primeiro, quando nós queremos conversar só nós dois, e que não é para as crianças participarem, você e sua irmã, então nós fechamos a porta do quarto. Fechamos a porta do quarto quando queremos descansar e ficar um pouquinho lá no nosso quarto, não ser incomodados, nós fechamos a porta. E, por fim, eu disse para ela que nós fechávamos a porta também quando a gente queria namorar. Pronto, ela ficou satisfeita com a resposta. Mais tarde, ela veio com outras perguntas, é claro. Mais tarde, mas naquele momento, a resposta satisfez a curiosidade dela. Tá? Então, pode ser que você precise pensar um pouquinho, pode ser que na hora que seu filho chega com uma pergunta, você fique assim, tão atordoado, tão apavorado ou apavorada como mãe, que você precisa de uns minutos para se refazer. Você pode dizer para o seu filho, espera um pouquinho, eu agora estou ocupado, eu tenho alguma coisa para fazer, então daqui a meia hora nós vamos conversar. Você pode fazer isso. E aí você toma um copo de água, se precisar, você toma com açúcar, se precisar, você toma uma ducha gelada, né, com água bem fria para você acordar, e você vai lá então, pode pegar a Bíblia, né, você pode sentar com a Bíblia, e para você falar da Bíblia para os seus filhos, você precisa conhecer a Bíblia. Então, você precisa ter as respostas também, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, sobre a palavra de Deus. Enfim, telefone para sua irmã, para sua mãe, para sua avó, telefone para a Ida, pergunta, como é que eu faço isso? E depois você vai lá e conversa. Você só não pode mentir e tentar enganar a criança. Não vai funcionar, ela vai saber que você está enganando. Você está com medo de responder. Pode ter certeza que a sua criança vai saber disso. Eles são ótimos. Então, converse sobre sexo, converse sobre drogas, converse sobre pedofilia. Você sabe que a pedofilia está sendo um perigo enorme para os nossos filhos? Sabe disso? Então, converse com seus filhos sobre isso, alerte os seus filhos. Explique para os seus filhos o que é pedofilia. Tá? Você precisa conhecer o assunto e conversar com eles. Tá? Converse sobre a internet, o uso da internet, como é bom o uso do computador e os recursos da internet, mas também converse sobre os perigos, inclusive do Facebook. Inclusive do Facebook. Eu acho o Facebook uma beleza, nós usamos, o Oikos está no Facebook. No entanto, nós temos que ter muitos cuidados. Quantos amigos e amigas eu já encontrei pelo Facebook? Amigas do tempo do Iber, em 1991, 81, quando eu fui para o Iber, 1981. Encontrei amigas através do Facebook. Mas a gente precisa conversar com os nossos filhos sobre os perigos desses recursos da internet. Converse. Enfim, é preciso realmente muita conversa com os nossos filhos. E quando for necessário, exorte. Exorte seu filho. Não tenha dúvidas quando eles precisarem de exortação. Se eles precisarem, como é que chama-se? Dar uma dura, uma bronca, chame seu filho, chame sua filha, coloque sentado e exorte. Funciona muito conversar com adolescentes, com nossos filhos adolescentes e jovens, saindo com eles para algum lugar. Então, a gente vai junto com eles para comer uma pizza. Nesse dia, vale o fast food, né, comer os McDonald's da vida e... como é o nome daquele outro que eu já vi que tem aqui? Burger King. Nesse dia, vale. Porque é para ter uma conversa séria. Então, você agrada um pouquinho, né? Leva num lugar para uma coisa que eles gostam de comer e... conversa séria. Conversa de gente grande.
Nunca mais vou querer. Funciona muito bem. Há poucos dias, a nossa filha mais velha esteve lá no Rio conosco em casa, e que coisa boa, ela ficou uma semana lá em casa conosco, com o nosso neto. Nós temos um netinho, algumas pessoas não estavam ontem. Então, a nossa filha casada tem um bebê, o Theo, faz 7 meses, terça-feira. Então, ficou uma semana conosco. Foi tão bom. E tão cansativo também, não é? Ter uma criança tão pequena em casa requer muita energia. E então nós saímos, Gilson viajou, e nós saímos às 3 junto com o Theo. E elas começaram a lembrar. Alana, você lembra de quando papai e mamãe chamavam a gente para sair, para ter as conversas? E a gente se divertiu um pouco lembrando daquelas conversas que nós tivemos tantas vezes e que realmente funcionam. Então, dar a bronca dentro de casa, às vezes, quando eles são pequenos, não tem problema, isso funciona muito bem. Mas quando eles vão crescendo, à medida que ficam maiores, é bom termos momentos, tá, de conversa. Então, fale, você precisa conversar com seus filhos. Mandamento número 6. Ensine a palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus aos seus filhos. O que diz Deuteronômio 6, de 4 a 7. Ouça. Tem mais. Isso. Cortou ali um pedacinho, né? Quando se deitar e quando se levantar. De acordo com esse texto da palavra de Deus, nós precisamos falar sobre a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos quando? Sempre. Todo o tempo nós ensinamos aos nossos filhos a palavra de Deus. Todo o tempo mesmo. Aproveitar todos os momentos que nós temos durante o dia. Ensine para os seus filhos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Sem sombra de dúvida. E essa certeza precisa estar no nosso coração como pai e mãe, de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não é uma invenção de homens, aqui não há coisas escritas, um livro que qualquer homem escreveu, mas foram todos homens, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Ensine isso aos seus filhos a todo tempo. Tá? Ajude seu filho a crer em Jesus como Salvador. Essa tarefa é, em primeiro lugar, dos pais. É em primeiro lugar dos pais. Essa não é a tarefa somente da igreja. Não entregue essa tarefa à igreja, ao departamento infantil, ao pastor da sua igreja, de maneira nenhuma. Esse é um dever seu. Leve seus filhos a Cristo. Aproveite os momentos do dia para falar para os seus filhos de Jesus. Falar da salvação em Jesus. Contar histórias a respeito de Jesus, ajudar seus filhos a crer que Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. A nossa família, a educação dos nossos filhos, a criação dos nossos filhos precisa ter como base a palavra de Deus. Eles precisam ter convicção da nossa fé como pais. Nós precisamos transmitir isso aos nossos filhos.
mostrar aos nossos filhos a importância da igreja. É uma tarefa nossa. Se nós vivemos a falar mal da igreja, se nós vivemos a falar mal dos irmãos da igreja, se nós vivemos a falar mal do pastor da igreja, se nós vivemos a falar mal da denominação, nós estamos mostrando para os nossos filhos que a igreja não é um lugar bom. Nós estamos dizendo para eles o tempo todo que a igreja não é um lugar bom, não é um lugar confiável. Eu já vi pais fazerem isso a vida toda e mais tarde os filhos estão desviados da igreja e eles, mas por que? O que eu fiz de errado? Falaram mal da igreja a vida inteira. E reclamaram da igreja a vida inteira. E depois do culto do domingo chegam em casa e criticam todo o culto. E depois quer que seus filhos gostem da igreja? Não tem coerência. Então, ensine seus filhos a importância da igreja, mostre seus filhos que Jesus é o Salvador, mostre a seus filhos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ok? Vamos seguir. Aproveite os momentos do dia para falar sobre a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Certa vez, lá no Brasil, tinha um programa, ainda tem, que as nossas filhas não se interessam mais por isso. Havia um programa chamado Malhação. Conheceram? Morangos com açúcar agora. Que tragédia. Que tragédia. Nossa filha devia ter não me lembro muito bem, mas já adolescente, e nós falamos para ela que não poderiam mais ver Malhação. Estava fora de cogitação. Um dia eu cheguei do trabalho e a nossa filha mais nova, a Alana, estava sentada na sala assistindo o quê? Malhação. Eu não falei absolutamente nada. Eu fui no quarto, coloquei minha bolsa, tirei os sapatos e me sentei ao lado dela e também vi Malhação. E aquele dia tinha sido um capítulo. As amigas todas estavam a ajudar uma das adolescentes, porque naquela noite ela queria transar com o namorado, entende? Então as amigas estavam alvoroçadas e tentando ajudar. Quando terminou o capítulo de Malhação, nada de sermão, nem de bronca, ela já era bem grandinha. Então começamos a conversar sobre os princípios da palavra de Deus. E eu comecei, então, Alana, o que você achou desse capítulo de Malhação? O que isso tem a ver com os ensinamentos da gente, com os nossos princípios, da nossa família? O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Então, começamos. Então, é apenas um exemplo para os irmãos pensarem um pouco sobre como nós podemos aproveitar os momentos do dia para ensinar nossos filhos. Cada momento é precioso. Lembra de Deuteronômio? Levantado, em pé, assentado, deitado, começando o dia, terminando o dia, sempre mostrando para os nossos filhos, ensinando a palavra de Deus. E aproveite a oportunidade dos acontecimentos. Eu sempre dou esse exemplo também. Vocês conheceram os Mamonas Assassinas, né? Mamonas Assassinas, um grupo musical, uma banda, que todos eles morreram num acidente muito sério, né? Foi horrível. As crianças do Brasil achavam muito engraçado, e realmente eles tinham umas letras engraçadas, um jeito engraçado. E muitas crianças gostavam, e a nossa filha era uma delas, né? Que achava engraçado. Quando eles morreram, ela veio me perguntar, ela veio conversar comigo, mãe, como que os Mamonas Assassinos, aconteceu isso e você acha que eles vão para o céu? Ai, que oportunidade ótima. Então, foi aquele acontecimento e eu pude conversar com ela sobre a salvação. O que é a salvação? Por que a gente vai para o céu? Qual é o caminho para o céu? Então, são esses momentos, essas oportunidades que nós temos que aproveitar. E tantas outras, né, que Gilson teve oportunidade de conversar e eu também. E são momentos que nós não podemos perder.
Só que para fazer isso, nós temos que estar presentes. Nós temos que estar lá. Se nós estivermos ausentes da vida dos nossos filhos, como é que nós vamos fazer isso? Não é possível. Então, nós temos que estar lá com eles, né? Para a gente poder fazer isso tudo. E viva de acordo com a palavra de Deus. Seja o exemplo, em primeiro lugar, a viver com coerência a palavra de Deus. Transmita a fé aos seus filhos. O crer em Deus em qualquer circunstância. Há um momento de crise, ajude seus filhos a crer em Deus. Tem os momentos bons, ajude seus filhos a celebrar, a agradecer, a serem gratos a Deus. Com isso, nós vamos transmitindo a fé aos nossos filhos. Aproveite a natureza, aproveite os programas de televisão, aproveite a hora de dormir. Você não tem tempo. Ok, muitos pais hoje não têm muito tempo mesmo. Então, aproveite os momentos. Que seja logo assim que você chega do trabalho. Coloque a refeição para todos fazerem a refeição juntos. Jantar juntos à mesa. Aproveite a hora de dormir. Coloque suas crianças, enquanto são pequenos, para dormir. Vá com eles ao quarto, ajude a trocar a roupa, ore com seus filhos, conte uma história bíblica para os seus filhos. Aproveite esse momento. Se você não tem outra hora do dia, aproveita essa hora. Você pode estar cansado, mas isso não importa, porque é dever de nós pais estarmos presentes na vida dos nossos filhos. Todas essas coisas que eu estou aqui a falar estão na palavra de Deus. Eu não estou inventando essas coisas, né? Falamos isso no início. Então, é dever seu estar lá com seus filhos. Aproveite os dias alegres, os momentos difíceis, celebre a sua fé, agradeça a Deus, enfim, em todos os momentos. Né? Todos os momentos são oportunos para nós ensinarmos os nossos filhos a palavra de Deus. 7, ore com e por seus filhos. Ore com e por seus filhos. Aqui nós vemos lá em 1 Samuel 1:27, Ana fazendo essa oração. Eu quero agora que só as mães leiam. Mães, avós, leiam esse versículo. O Senhor ouve a oração que nós fazemos pelos nossos filhos. O Senhor, com certeza, ouve a nossa oração. Então, oremos pelos nossos filhos, já falei sobre isso, quando eles forem dormir. Ore com seus filhos na hora das refeições. Ore com seus filhos quando eles estiverem passando por um momento difícil. Ore com seus filhos se eles estiverem a procurar um emprego. Ore para os seus filhos quando eles tiverem uma prova mais difícil na escola. Ore com seus filhos sempre. Né? Aproveite também os momentos para orar. Durante um piquenique, um passeio, todos os momentos mesmo, sem dúvida, nós podemos aproveitar para orar. E, além de tudo, nós vamos sempre lembrar de que, com a nossa oração, nós estamos protegendo os nossos filhos. Com a nossa oração, nós estamos deixando o Espírito Santo agir na vida dos nossos filhos. Com as nossas orações, nós estamos confiando que quem vai cuidar de verdade dos nossos filhos é Deus, Jesus. Quando nós oramos, nós estamos entregando a vida dos nossos filhos nas mãos de Deus. Nós confiamos na proteção de Jesus. Porque, na verdade, nós não temos controle sobre a vida dos nossos filhos. Nós fazemos o possível, nós procuramos cercá-los de todo cuidado, mas quem cuida de verdade dos nossos filhos, quem protege os nossos filhos é Deus. Ele é o nosso Pai. É Ele que está em todos os momentos a proteger nossos filhos. E quando nós oramos com nossos filhos, eles aprendem também a orar. Se nós oramos com eles, eles passam a orar
também sozinhos. Não é? Sim. Nós estamos ensinando nossos filhos a orar. Provérbios 14, 26 diz: no temor do Senhor e os seus filhos terão um lugar seguro. Seja nós como filhos de Deus ou nossos próprios filhos, no temor do Senhor eles terão um lugar seguro. Vamos ensinar nossos filhos a ter temor do Senhor, não a ter medo de Deus. Muitos pais estão a ensinar seus filhos a terem medo de Deus. Eles veem Deus como um pai que castiga, como um pai malvado, que derrama sua ira sobre nós. Muitos dos nossos filhos aprendem isso, mas não é ter medo de Deus, é ter temor a Deus. E aí nós vamos poder ficar tranquilos com os passos que eles irão seguir. 8, não é? Discipline. Discipline seus filhos. Esse é um ponto também muito bom. Provérbios, capítulo 29, versículo 17. Discipline seu filho e este lhe dará paz. Dará grande prazer à sua alma. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Discipline seu filho e ele lhe dará paz. Ele dará prazer à sua alma. Discipline seus filhos. As crianças, os filhos que estão presentes aqui, a me ouvir agora, não vão gostar muito dessa parte. Mas discipline seus filhos mesmo. Isso é necessário. Deixa eu baixar aqui. Às vezes também não está entrando muito rápido. Disciplinar, nós temos que disciplinar nossos filhos, mas disciplinar exige 3 coisas que tem ali. O quê? Aliás, 4 coisas, né? Disciplinar exige autocontrole, justiça, amor e objetivo. Quando disciplinamos nossos filhos, nós temos um objetivo. Nós estamos ensinando algo para eles. Nós devemos fazer isso com amor e não com raiva, descontando toda a nossa raiva em cima dos nossos filhos. Também não podemos ser injustos, nós temos que disciplinar com justiça. Há determinadas coisas que nossos filhos fazem que precisam de um grau de correção. Há outras coisas mais graves que precisam de outro grau de correção. Então, precisamos estar atentos para não sermos injustos com os nossos filhos. É preciso, realmente, às vezes, aplicar, né, o cartão amarelo ou o cartão vermelho, para mostrar que eles estão a transgredir as regras. Toda família saudável precisa ter regras. Toda família saudável precisa ter disciplina. Amanhã à noite, Gilson vai falar sobre isso. Sobre as disciplinas, sobre as regras que têm que existir. Então, quais são essas maneiras? Como nós podemos disciplinar e corrigir os nossos filhos? Então, nós temos aí algumas ideias de como fazer isso. Sim, e discipline com castigos. O que é castigo? Como que nós podemos aplicar castigos? Que tipo de castigos? Você tem uma lista de alternativas que você pode aplicar? Suprimindo um presente, colocando, quando as crianças são pequenas, né, funciona no banquinho, sentado num canto, para que eles fiquem a pensar. Deixa lá. Pode ser que ele saia 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes do banquinho. Você vai lá e coloca novamente. Com amor e carinho, não é com raiva, não é socar a criança, fica aí, aos gritos. E você vai lá e faz a criança ficar sentada. Suprima, tire coisas que a criança gosta de fazer. Tire o DVD, tire o videogame, tire... coisas que a criança gosta de fazer.
Coloque de castigo no quarto. Deixa lá fechado pensando. Sim, mas não adianta você deixar seu filho de castigo no quarto se lá tem televisão, geladeira, computador e internet livre. Isso não é castigo, né? Outra coisa importante sobre a disciplina. Quando você diz que é aquilo, é aquilo. Os pais hoje falam para os filhos 10, 20 vezes, não faça, e a criança faz. Não faça, e a criança faz. E os pais gritam cada vez mais alto. E as crianças continuam a fazer a mesma coisa. Então, o limite, 3 vezes. Você falou a primeira, a segunda é um aviso, na terceira você age. Isso é verdade, é exatamente assim. Você falou a primeira vez para a criança, não faça. Ela voltou a fazer. E você diz de novo, se você não fizer, eu vou colocar você de castigo. Aí a criança faz de novo. Se você não dá o castigo que você falou que ia dar, a criança aprende o quê? Não há disciplina. Eu vou fazer e meus pais só falam. Eles não fazem nada. E é uma regra que eles vão aprender cedo, que vai durar a vida toda. Eles vão aprender isso com 3, 4, 5 meses, com 2 anos, e isso vai ser um aprendizado que eles vão levar para a vida toda. Mas se você não ensina quando eles são pequenos, eles vão fazer. Eles vão continuar a fazer. Porque é muito simples, eles sabem que não vai haver disciplina. Se você disse que vai dar uma surra, você tem que dar uma surra. Se você não vai realmente dar uma surra, não fale que vai dar uma surra. Porque é o mesmo princípio, você diz a primeira, a segunda, a terceira vez que vai dar uma surra, e a criança está a fazer a mesma coisa, e não há disciplina nenhuma, nem um beliscãozinho, nada. Então, por que você diz que vai fazer? Então, não diga. Melhor, então, que não fale nada. Deixa a criança fazer. Vai ter consequências, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar a consequência disso. Então, discipline. Se você disse que vai fazer, faça. Nossa filha, uma vez com 13 anos, transgrediu uma regra e nós dissemos para ela que ela ia ficar de castigo 1 mês. Ela não podia sair de casa. Ela só podia ir à escola e à igreja, claro. Nós não somos tolos. Aí a escola é uma obrigação e a igreja, né? Se nós queremos bem os nossos filhos, nós deixamos eles irem à igreja. Depois de 20 dias, nós começamos, mas ela é tão boa filha, ela é sempre obediente, nós exageramos, 1 mês é muita coisa. E aí a gente pensou, não, nós falamos 1 mês, é 1 mês, ela tinha 13 anos, então ela podia ficar de castigo 1 mês. Entenderam a proporção das coisas? Entenderam como a gente precisa ir fazendo? E essas coisas a gente vai aprendendo, né? Com muita oração mesmo, senão fica difícil. E quando não tiver mais recursos, estiverem esgotados, é bíblico usar a vara. Eu sei que a lei proíbe. Mas nós temos uma lei maior, tá? Gente, a hora passa. Coloque limites nos seus filhos, senão será uma vergonha. Coloque limites, senão é exatamente assim que acontece. Agora, jamais faça isso. Esses exemplos que estão aí, jamais cometam esses erros. Mesmo se vamos usar a vara como um último recurso, não pode ser com violência. Não é para espancar os nossos filhos, não é para machucar os nossos filhos, é para corrigir.
tá? Que tipo de relacionamento deve haver entre pais e filhos? Qual é o tipo que nós queremos? Assim ou assim? Com certeza todos nós queremos um relacionamento harmonioso com os nossos filhos. Então, vamos procurar fazer nossa parte. Provérbios são duas referências mais também para vocês anotarem e depois, com calma, ler e meditar sobre esses. Penúltimo lugar, dirija palavras de apreciação. Use palavras de apreciação com os seus filhos. Exigências e críticas o tempo todo. Se você o tempo todo está a criticar e a exigir, pode afetar a autoestima dos seus filhos. Então, tenha cuidado. É preciso dirigir também palavras de apreciação, porque isso ajuda nossos filhos na sua autoestima. Então, se o tempo todo só olhamos o que eles fazem de errado, nós prejudicamos a autoestima dos nossos filhos. Mas, se em contrapartida nós exortamos, disciplinamos, mas também dirigimos palavras de apreciação, nós ajudamos nossos filhos na sua autoestima. Deus disse isso a respeito de Jesus. Este é o meu filho amado. Então, olha o nosso exemplo aí. O próprio Deus fez isso, falando sobre Jesus. Então, dirija palavras, né, como essas aos seus filhos. Amo você, você é inteligente, você é capaz, você vai conseguir, eu ajudo. O que eu preciso fazer para ajudar você? Acorde seus filhos com palavras de incentivo. Diga que o seu filho, a sua filha é especial para você e para Deus. Então, palavras assim, diariamente também. Dirija palavras de apreciação diárias para os seus filhos. Eles, com certeza, precisam muito disso. Pratique, né? Faça isso como uma prática mesmo. Se você tem a tendência a ser muito crítico, comece a prestar atenção nisso e procure mudar. E, por último, dê independência. Os nossos filhos vieram para a nossa família mesmo por um tempo. Eles vêm e eles vão. Tá? Nós, então, temos que dar independência para os nossos filhos. Esse texto bíblico que nós temos aí é o texto do filho pródigo. O filho pródigo não tinha direitos naquela circunstância, mas ele pediu a parte da herança. O pai deu a parte da herança e ele se foi. O filho se foi. O pai poderia dizer não, mas o pai preferiu, naquele momento, deixar que o filho aprendesse uma grande lição. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que o filho pródigo realmente aprendeu grandes lições. É um texto um pouquinho maior. Chega um momento na vida dos filhos que nós precisamos realmente deixar os nossos filhos ir, e o que nós podemos fazer é ficar a orar por eles. Tá? Então, nós ficamos na oração e os nossos filhos continuam as suas vidas. É assim realmente que funciona. Os filhos são herança que Deus nos dá, uma bênção muito grande que Deus nos dá. Mas eles são como hóspedes, né? Eles ficam conosco por um tempo e eles se vão. E aí, para que eles tenham essa liberdade, desde cedo vamos ensinar nossos filhos que eles caminhem em caminhos seguros, para que quando chegar o dia em que eles saia de casa, eles tenham segurança no caminho que eles estão a caminhar. Temos que começar cedo, bem cedo, a dar independência para os nossos filhos. Bem cedo. Há poucos dias, um casal, o pai e a mãe estavam falando comigo sobre uma menina com 3 anos de idade que queria fazer muitas coisas sozinha. E eu falei para eles, deixa que ela faça o que ela pode fazer com 3 anos sozinha. Mas há coisas que com 3 anos de idade ela não pode fazer sozinha. Então, vocês precisam encontrar o equilíbrio. Tá? Mas desde cedo a criança pode aprender coisas
que deem a ela liberdade. Deixe as crianças fazerem coisas, dê tarefa aos seus filhos em casa, para eles aprenderem desde cedo. Deixa que ajude na cozinha, mande que limpe a casa, que lave a casa de banho, enfim, retire o lixo, que guarde as suas coisas, ensine desde cedo. E também a ter responsabilidade com outras coisas, com dinheiro, por exemplo. Ensine seus filhos a poupar. Se você pode dar, eu já aprendi aqui que é semanal, não é? Algumas famílias. Ou pode ser semanada ou mesada, se você pode dar uma quantia aos seus filhos, mesmo que seja €1, €2, €5, e deixe que eles aprendam a lidar com dinheiro para que tenham responsabilidade, para que eles cresçam seguros daquilo que eles vão fazer durante a sua vida. Deixe que eles criem autoconfiança, mesmo que você tenha muita vontade de proteger. Tá? Um exemplo rápido: se uma criança de 2 anos sobe nesse banco, o máximo que vai acontecer é ela cair e criar um galo, é isso mesmo? Criar um galo na cabeça. A gente pode deixar ela fazer isso? Pode, para ela ir adquirindo autonomia, confiança e autoconfiança. Mas nós não podemos deixar uma criança de 2 anos subir toda a escada para o 1º, 2º andar sozinha. Ela pode... Na hora do culto, não. Por favor. Então, limites para os pais. Disciplina para os pais. Na hora do culto, não deixe as crianças subirem nos bancos. É melhor mudar, então, o exemplo e colocar o sofá de casa, né? A cadeira de casa, e não este banco, ainda mais o 1º. Pois bem, somos nós, então, que temos que ajudar os nossos filhos para que eles alcancem a liberdade, mas com responsabilidade. Por fim, para terminar, mas o que fazer agora se os filhos já cresceram e o relacionamento está muito ruim, não há diálogo e está dessa maneira? O que pode ser feito? Ainda há esperança? Ainda há solução? Sim, claro que sim. Mas depende de nós, os pais. Somos nós que temos que fazer. Assim como o pai recebeu o filho pródigo de volta, nós também temos que ir e fazer a nossa parte. Depende de nós. Não depende dos nossos filhos quando o relacionamento já está quebrado. Depende de nós fazermos o caminho para reencontrar nossos filhos. Marque um horário, aquele exemplo que eu falei, né? Combine um encontro. Combine um encontro e fale com seus filhos, explique com seu filho, com sua filha o que aconteceu. Por que você agiu daquela maneira? Se você foi injusto, se você foi muito rigoroso, se você não soube ensinar as coisas certas, enfim, o que for. Você precisa sentar com seu filho, já crescido, e explicar. Eu agi assim, 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 assim. Eu sei que errei, tá? Explique os seus motivos e peça perdão. Isso aí não tem jeito, precisa fazer. Nós devemos pedir perdão aos nossos filhos em muitos momentos da vida. Quando nós somos injustos, quando nós cometemos um erro, nós vamos lá e pedimos desculpas para os nossos filhos. Qualquer idade que eles tenham. Mas aqui é uma ocasião em que muitas vezes o relacionamento realmente está quebrado. Então, o melhor caminho é esse. Eu sei que é difícil, essa não é uma tarefa fácil, mas é a maneira como você vai encontrar novamente o coração do seu filho, da sua filha, e fique em oração. Tá? Porque assim como um pai se compadece... Isso. Então, o Senhor vai ficar com pena de nós como pais e vai nos ajudar a fazer esse caminho de volta com os nossos filhos, para que tenhamos um relacionamento assim, um relacionamento gostoso com os nossos filhos. Mas realmente nós precisamos criar
e começar isso desde bem cedo na vida dos nossos filhos. Nós não temos muitos, mas um dos exemplos, né, de livros que os irmãos podem ler, nós trouxemos esse, Educando Meninas e Educando Meninos, tem os dois ali. Há também a livraria ali do outro lado, não só as coisas que nós trouxemos, os livros que nós trouxemos, mas tem um irmão ali também com uma livraria. Então você pode... Alfredo, o irmão Alfredo está com livros bons ali, que você também pode adquirir. Os livros nos ajudam na formação da nossa família. Então, adquira livros, invista nisso, porque certamente vai ajudar você. Amém? Amém. Que Deus abençoe você. Obrigada. Obrigada. Graças a Deus. E a minha oração realmente é que Deus ajude você, porque, lembre-se, não é difícil, mas dá trabalho. Porque para fazer todas essas coisas é preciso muito trabalho.